Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução ao Microsoft Excel. Nos vídeos anteriores, nós já aprendemos alguns conceitos relacionados aos operadores do Excel, tanto os operadores aritméticos quanto os operadores lógicos, e a gente entendeu a sintaxe, que é a forma correta de escrever uma fórmula dentro do Excel para que ela seja corretamente compreendida pelo programa. Neste vídeo eu vou apresentar as primeiras funções básicas que nós vamos trabalhar no Excel. O primeiro passo que é importante a gente entender é o que é uma função. A gente já está trabalhando com fórmulas, mas quando a gente fala de função, é alguma fórmula pré-definida pelo próprio programa que vai receber alguns valores e esses valores a gente chama de argumentos. Ela vai utilizar esses valores para realizar uma operação e, a partir dessa operação, produzir um outro valor. Vamos entender isso um pouquinho mais na prática. Suponha que a gente tenha a seguinte planilha ali. Toda a coluna A numerada até a linha 200. Não representei tudo aqui porque ia ficar muito pequeno, ia ficar difícil de visualizar. Então, suponha que desde o 5 aqui até o 199, todas essas linhas tenham algum número de 1 a 10. Como que a gente faz para somar todos esses valores? Ou seja, eu quero somar todos os meus valores entre as células A1 e A200. Uma das opções que a gente tem é digitar a fórmula. Então, a gente pode fazer igual A1 mais A2 mais A3. E eu vou repetir isso até A200. Vocês devem concordar comigo que eu vou precisar digitar 200 referências de fórmulas. Isso vai ser nada prático, né? Vai gerar um trabalho que é desnecessário no caso do Excel. Então a gente tem uma opção mais prática, que é utilizar uma função. No caso nosso, que a gente quer realizar a soma destes valores, a função a ser utilizada é a função soma. Então observem aqui que eu sempre vou iniciar com o símbolo de igual, o nome da minha função, neste caso aqui o nome da função é soma, e entre parênteses os argumentos que nós estamos relacionando. No meu caso aqui, eu estou relacionando estes argumentos com dois pontos, ou seja, eu estou falando que eu quero a soma de todas as células que estão entre A1 e A200. Então, ela vai pegar todas essas células entre A1 e A200 e vai me retornar o resultado dessa soma. Vocês devem ter percebido que é muito mais prático a gente utilizar esta função do que digitar esta fórmula completa, né? Então, a gente tem ali o nome da função e os argumentos. Argumentos, eu já falei no slide anterior, mas não expliquei o que é. Eles vão ser as informações que a função precisa para ser executada. Então, se você pensar que você quer somar dois números, para você somar esses dois números, você precisa saber quais são esses dois números. Então, argumento é a informação que a gente passa para a função, para ela realizar a operação que é definida a ela. Esses argumentos podem ser números, podem ser textos, valores lógicos. Quando eu digo valores lógicos, são condições de verdadeiro ou falso, né? Ou podem ser referências de células. Lembrando que essas referências sempre podem estar na mesma planilha, planilhas diferentes ou até em arquivos diferentes. Sempre estarão entre parênteses. Os argumentos sempre são definidos entre parênteses, tá? Uma função no Excel 2019, nas últimas versões do Excel, desde 2007, se não me engano,
permite até 255 argumentos. Então, a gente pode trabalhar com até 255 argumentos dentro de uma função. Uma fórmula pode conter várias funções. A gente não vai ter uma fórmula definida com apenas uma função. Pode acontecer com uma função apenas, mas pode acontecer com várias funções. Pode acontecer, inclusive, de uma função que chama outra função. Tá? A gente pode utilizar funções que chamam outras funções. Isso daí é o que é denominado de função alinhada, quando uma função chama outra função, quando uma função puxa outra função. A gente pode trabalhar com 64 níveis de funções alinhadas, ou seja, 64 funções umas dentro das outras. A primeira função que nós vamos trabalhar aqui é uma função que a gente já conheceu, já trabalhou no início do vídeo, mas eu vou trabalhar de forma um pouco mais profunda para a gente conhecer algumas particularidades. Algumas particularidades que vão inclusive ser aplicadas a outras funções. Essa função é a função soma. A função soma tem o objetivo de somar todos os argumentos que estão especificados por ela. Vai ser escrita da seguinte maneira: o nome da função e, entre parênteses, todos os argumentos. Esses argumentos podem ser números ou podem ser referências. No nosso caso aqui, da forma que eu coloquei essa sintaxe, eu sempre coloquei como números, por isso que eles estão separados somente por ponto e vírgula. Eu posso separar eles por 2 pontos quando eu quiser somar o conjunto entre 2 intervalos, né? Ou o intervalo entre 2 células. A gente vai entender isso melhor no exemplo a seguir. Considere a seguinte planilha. Se eu digitar na minha célula A6, minha célula A6 é esta célula aqui, a seguinte função, igual soma de A1 a A3. Observem que eu estou utilizando 2 pontos, então estou pegando todo o intervalo entre A1 e A3. Para eu pegar todo o intervalo entre A1 e A3, eu estou pegando todo este intervalo. Então, estou somando todos aqueles 3 números que estão contidos naquelas 3 células. Na realidade, eu estou realizando uma soma entre 5, 8 e 2. O resultado disso na célula na célula A6 é 15. Se eu fizer de uma segunda forma, digitar na célula B6, minha célula B6 é esta daqui. Soma, ou seja, minha função, eu estou somando A1, observem aqui, ó, que agora está separado por um ponto e vírgula. Então, eu não estou pegando A1 até A3. Eu estou pegando A1 mais A3, mais o número 20, mais o número 8. O resultado desta operação é 35. Perfeito? A segunda função de interesse nosso aqui dentro do Excel é a função média. Essa função é responsável por realizar a média aritmética dos argumentos que nós estamos relacionando dentro dela, ou seja, dos argumentos que estão dentro do parênteses. Observe que a função média é escrita com acento. A gente precisa escrever ela dessa forma, senão o Excel não vai reconhecê-la. Dentro dos parênteses, os números dos quais eu quero obter a média. Lembrando que esses números podem também ser referências de células. Vamos para um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor a função média. Considere a seguinte planilha, com colunas A e B e linhas de 1 até 6. Se a gente digitar na linha A6, que é esta aqui, o seguinte comando, média A1, 2 pontos. Observem que o 2 pontos me relaciona todos os valores entre A1 e A3. Então, estou, na realidade, pegando todos estes valores e eu quero saber a média destes valores. O cálculo da média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de ocorrências, que no nosso caso ali são 3.
Então, eu vou ter aqui que a média vai ser dada por 15 dividido por 3, igual a 5, que é exatamente o resultado que a gente tem encontrado por esta função na minha célula A6. Terceira função que nós vamos conhecer do Excel é uma função bem simples, é a função máximo. Sintaxe da função máximo também com acento, não se esqueçam nunca de utilizar o acento na função máximo, assim como na função média. Ela vai trazer para a gente o maior número entre uma lista de números. A gente pode incluir nesta lista valores numéricos ou referências de células, ou os dois, nós podemos mesclar essa lista. Então, vamos utilizar a nossa planilha aqui para entender através de um exemplo. Se na minha célula A6 eu digitar o seguinte comando, máximo A1, A3, eu estou querendo o valor máximo entre todos estes valores. O resultado que eu vou ter de retorno é o valor 8, porque o 8 é o maior valor entre aqueles valores daquelas células especificadas. Se eu digitar, por exemplo, na minha célula B6, que é esta daqui, máximo igual a A1 até A3. Só que eu estou incluindo no meu intervalo outros dois números. Eu estou incluindo o número 20 e o número 30. Então, entre 5, 8, 2, 20 e 30, o maior valor é o número 30. Por isso que eu vou ter escrito na minha célula B6 o valor 30. Quarta função, uma função similar com a função máxima, mas é a função mínimo. Também com acento, senão o Excel não reconhece. Ela se diferencia da função máximo porque, ao invés de retornar o maior valor, a função mínima vai retornar o menor valor. Então, voltando para a nossa planilha, se eu digitar lá na minha célula A6 o comando mínimo A1, A3, ela vai me retornar o menor valor destes três. Portanto, ela vai me retornar o valor 2. Mais um exemplo, agora utilizando a célula B6. Se a gente digitar lá o comando mínimo A1 até A3, mas eu estou inserindo outros dois argumentos, argumento 1, argumento 30. Então, ela vai me retornar como menor valor destes o número 1. Perfeito? A última função que nós vamos conhecer do Excel é a função se. A função se é um teste condicional e, dependendo do resultado deste teste condicional, nós vamos realizar duas funções, duas tarefas diferentes. Para a gente fazer uma associação do que acontece no português, a gente pode pensar num exemplo em que nós fomos para a padaria comprar um pão e vai sobrar um troco. Nós temos então o seguinte teste condicional. Se o troco for maior que R$5, a gente vai comprar balas. Se não, não vamos comprar balas. Então eu tenho que o troco maior que R$5 é o meu teste condicional. A minha primeira tarefa é comprar balas. A minha segunda tarefa é não comprar balas. Então, comprar ou não comprar balas depende da quantidade de troco que vai sobrar. Vamos entender a sintaxe deste comando, ou seja, dessa função. Nome da função, função se, e entre parênteses eu tenho três argumentos. O primeiro argumento é o teste que vai ser realizado. O segundo argumento é o que vai ser feito caso esse teste seja verdadeiro. Então, no nosso caso aqui, do exemplo do português, se o teste for verdadeiro, compre balas. O meu terceiro argumento é o que vai ser executado se o teste for falso. No caso do nosso exemplo, é não comprar balas. Tá? Vamos trazer a função se para dentro do Excel, considerando a nossa planilha.
Se a gente digitar na nossa célula A6 o seguinte comando, se A1 maior que A3, ou seja, eu estou fazendo um teste se 5 é maior do que 2. Eu vou escrever A1, ou seja, eu vou escrever 5, se for verdadeiro. Mas vou escrever A3, que no meu caso ali vale 2, se for falso. 5 é maior do que 2, verdadeiro. Então, o que eu vou ter escrito dentro da minha célula A6 é o valor 5, que é o valor que está na célula A1. Ok? Segundo exemplo, eu vou digitar agora na célula B6, que é esta daqui. Vou digitar se A1 menor que A3. Ou seja, eu estou testando se 5 é menor do que 2. Eu já sei que o resultado disso é falso. Tá? Caso fosse verdadeiro, eu escreveria na célula B6 o número 5. Como esse resultado é falso, eu vou ter escrito na célula B6 o valor de 2. Perfeito? Eu fiz um exemplo aqui com números, mas vocês podem pedir para escrever valores de texto. Quando vocês utilizarem valores de texto, vocês vão precisar colocar este valor de texto entre aspas, tá? Sempre entre aspas quando vocês querem que seja escrito um texto como resultado do teste condicional se, como resultado da função se. Perfeito? Turma, 5 primeiras funções do Excel para a gente começar a trabalhar. Perfeito? Tem um exercício para vocês praticarem e treinarem aí. Tudo bem? Até a próxima sexta. Tchau, tchau.